Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Como Ser um Expert em DTM. Com uma metodologia totalmente desenvolvida por mim, de forma objetiva, eficaz, baseada nas evidências científicas atuais, vou mostrar para vocês como descobrir a causa da DTM na primeira consulta. Eu sou o Lucas Carvalho, idealizador desse projeto, e hoje nós vamos falar um pouco de um assunto muito debatido nas salas de aula, nos congressos, que é o bruxismo. O que seria o bruxismo? Às vezes os pacientes, até profissionais, confundem bruxismo com DTM. O bruxismo não é DTM. Bruxismo é um hábito parafuncional. O que é um hábito parafuncional? É uma coisa que está além da função mastigatória. Então esse hábito parafuncional é uma atividade excessiva e repetida dos músculos mastigatórios. Ou seja, para você tocar os dentes, para você movimentar a mandíbula, para você ranger os dentes, você tem uma atividade além da atividade normal dos músculos da mastigação. Então isso é considerado bruxismo. Bruxismo também é chamado de biquismo, ou apenas apertamento, ou apenas ranger de dentes. Então todas essas nomenclaturas são sinônimas. Então o bruxismo, ele tem, na verdade, ele é classificado de acordo com o ciclo circadiano. O que seria isso? Ele é classificado de acordo com o nosso cotidiano, com a nossa rotina diária de vida. Então se você tem esse bruxismo durante o dia, o bruxismo é considerado bruxismo em vigília, ou bruxismo da vigília. E se o bruxismo é durante a noite, dormindo, é chamado bruxismo do sono. Então você tem dois tipos de bruxismo, o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. O bruxismo em vigília normalmente o paciente tem essa atividade muscular repetida e aumentada, e o paciente tem o toque dentário, o apertamento dos dentes. Então esse apertamento dos dentes com o paciente acordado, que pode ser ou um hábito ou às vezes um tique nervoso do paciente, ele, em boa parte dos casos, ele não é percebido pelo paciente. Então esse bruxismo é quando o paciente faz ele acordado, aperta ou toca os dentes acordado. E quando ele está dormindo, é um movimento involuntário. Então o paciente faz ou movimentos com a mandíbula, ou toque dentário, ou apertar o dente, ou ranger o dente. Então esse bruxismo, quando você aperta, você chama de bruxismo cêntrico, que é o apertar de dentes. Quando você range, é considerado bruxismo excêntrico, que é o ranger de dentes. Então você tem essas divisões, mas a divisão principal é essa: bruxismo em vigília, que é o bruxismo quando você faz acordado, e o bruxismo do sono, que é o bruxismo durante o sono do paciente, que é considerado um distúrbio do sono. O bruxismo ele pode ser chamado de distúrbio ou pode ser chamado de alteração de comportamento. Quando ele é chamado de distúrbio, ele tem que estar associado principalmente à dor. Então você tem que ter alguma alteração no cotidiano do paciente para você considerar o bruxismo como um distúrbio. Quando que ele é considerado uma alteração de comportamento? Ele é considerado uma alteração de comportamento em pacientes saudáveis, ou seja, o paciente aperta ou range os dentes e ele é saudável, ele não tem nenhuma sintomatologia dolorosa, ele não tem desgaste excessivo dos dentes e é um paciente considerado saudável. O bruxismo também ele pode ter um efeito protetivo para o indivíduo. A gente sabe que o paciente, por exemplo, o paciente que tem refluxo, então o paciente que tem problemas gástricos e tem refluxo, normalmente esse paciente ele tem a saliva mais acidificada, então os dentes eles começam a ter erosões, desgastes, são chamadas erosões químicas, ou seja, desgastes químicos nos dentes. O que o próprio organismo faz como uma forma de proteger? Ele faz com que a mandíbula comece a movimentar, tocar os dentes ou fazer apenas movimentos para aumentar a salivação e controlar esse pH intrabucal, para que você tenha menos erosões dentárias, menos desgastes dentários por erosão química, que é devido ao retorno do fluxo gástrico, né? Então, pacientes que têm refluxo, eles têm um pH ácido bucal muito acentuado, um pH bucal muito acentuado,
E o próprio organismo, como uma forma de proteção, induz o indivíduo a movimentar a mandíbula, ou apertar ou ranger os dentes. Então esse bruxismo é considerado um bruxismo protetivo. Então é um bruxismo que protege o organismo, porque quando você faz a movimentação da mandíbula, automaticamente você aumenta a salivação e com o aumento da salivação você controla o pH dentro da boca. Então é uma outra situação. Uma outra situação de proteção que o bruxismo dentro do nosso organismo nos auxilia é pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, ou seja, é um outro tipo de distúrbio do sono, e o paciente tem uma diminuição abrupta da oxigenação durante o sono, durante o momento que ele está dormindo, e o organismo avisa que tem algo errado e o paciente começa a apertar os dentes e tem um micro despertar, e esse micro despertar ele funciona para restabelecer a respiração do paciente como se fosse uma desobstrução das vias aéreas. Quando você faz a movimentação mandibular, você consegue desobstruir as vias aéreas e o paciente volta a ter a respiração normal. Ele melhora momentaneamente daquela apneia obstrutiva do sono. Então é um outro efeito protetivo do bruxismo durante o sono, que é esse efeito de restabelecer a oxigenação em pacientes que têm apneia obstrutiva. Então são duas situações muito interessantes. Então uma coisa assim que acontece muito, o paciente que tem, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, e você coloca uma placa para controlar esse bruxismo, você pode piorar o problema dele da apneia obstrutiva do sono. Porque o bruxismo, nesse caso, ele está funcionando como uma proteção para o organismo. Por isso que é importante você saber diagnosticar as alterações do paciente para você ter a tomada de decisão mais correta. Então essa tomada de decisão ela é baseada no diagnóstico correto. Então o paciente que você suspeitou de uma apneia obstrutiva do sono e ele tem o bruxismo, você tem que controlar essa apneia obstrutiva do sono, seja com aparelho de avanço mandibular, seja com CPAP, o que for. Para isso você tem exames específicos para te acompanhar, te auxiliar nesse diagnóstico. Outras curiosidades sobre o bruxismo ele pode ser primário ou secundário. O que seria isso? Quando ele é primário, ele na maioria das vezes ele é causa desconhecida. Ele é o fator principal do problema do paciente e ele não está associado a nenhum outro tipo de doença. Fator de causa desconhecida. O paciente aperta os dentes e não tem nenhuma relação direta com ansiedade, com depressão, ao uso de drogas, nada disso. E acabei de dar a resposta para o secundário. Quando você tem um bruxismo secundário, quando ele está associado a alguma outra alteração, como uso excessivo de drogas, de bebida alcoólica, uso indiscriminado de cafeína, tudo isso pode induzir o indivíduo a apertar os dentes. E pegando esse gancho, o que pode causar o bruxismo? Então, os estudos têm mostrado, antigamente existiam estudos que mostravam que o bruxismo ele poderia estar associado a características anatômicas, por exemplo, características faciais, pacientes que têm o perfil, por exemplo, braquiofacial, que tem a musculatura hipertrofiada por genética, ele teria uma maior probabilidade de desenvolver bruxismo. Outras teorias foram que pacientes com algumas alterações oclusais, eles poderiam ter uma probabilidade maior de desenvolver bruxismo. Isso caiu por terra. As pesquisas atuais mostram o quê? Mostram que o bruxismo ele se dá por uma alteração no sistema nervoso central, que não tem nada a ver com a periferia. Então, o início do bruxismo é uma alteração realmente no sistema nervoso central, e não está associado realmente ao biotipo facial e nem nenhum tipo de má oclusão ou de alteração oclusal que o paciente possa estar apresentando. Não tem, na maioria das vezes não existe assim comprovação científica também que ele está relacionado à genética, ou seja, se o pai aperta, a mãe vai apertar. Então isso aí não tem essa comprovação realmente científica. E quando você pensa, então a gente já falou em fatores causadores, que você não tem fatores específicos que podem causar o bruxismo. Mas fala em fator de risco. O que existe de risco para desenvolver o bruxismo? E foi exatamente isso que eu falei lá atrás. Pacientes que usam uso abusivo de droga, de cafeína, bebida alcoólica, o estresse e a ansiedade está diretamente ligado com... É um fator de risco para o bruxismo.
Transtornos psiquiátricos, emocionais, também pode estar relacionado ao surgimento do bruxismo. Então, acaba se falando que ele tem muita relação com ansiedade, estresse, e realmente tem a ver sim. É um fator de risco do paciente desenvolver. E a gente está vendo aí na pandemia que aumentaram muitos números de pacientes com dentes fraturados, com próteses fraturadas, tudo em decorrência do bruxismo. E na maioria das vezes, pessoal, o paciente não sabe que tem. Então a gente tem que, às vezes a gente conversando com o paciente, ele faz pequenos autorrelatos de apertamento, que se pegou apertando, mas na maioria das vezes ele não liga isso à fratura, por exemplo, de um dente, de uma prótese. Então basta ao profissional investigar esse paciente a fundo. Então o paciente veio para uma avaliação, faz essa avaliação mais minuciosa. Você sabe que para diagnosticar o bruxismo, você tem que ter ou pelo menos um autorrelato que o paciente ele relata que ele aperta os dentes ou dormindo ou durante o dia. A gente está dando um enfoque hoje maior ao bruxismo do sono, ao bruxismo que acontece com o paciente quando está dormindo. E então a gente vai falar basicamente disso, de bruxismo do sono. Então, como diagnosticar, como avaliar esse bruxismo? Normalmente na primeira consulta você orienta o paciente a observar ou perguntar se o companheiro, se foi, por exemplo, criança, você pergunta o pai, ou se foi marido e mulher, pergunta o companheiro que dorme, para saber se o paciente está fazendo movimentos mandibulares ou está fazendo sons mandibulares de apertar, de ranger os dentes, que isso esse autorrelato já pode ser um possível diagnóstico de bruxismo. Então esse autorrelato é importante. Às vezes a gente orienta o paciente volta 1, 2 semanas depois e confirmando aquilo que você orientou lá nessas orientações da consulta inicial. Então esse autorrelato é importante, tá? Ou do companheiro ou às vezes do próprio paciente. Ah, doutor, eu acordei de madrugada e observei que eu estava assim, ó, travado. Então isso é um autorrelato de bruxismo. De bruxismo de apertar, né? O bruxismo do sono, ele pode ser ou apertar ou ranger, como eu já falei, que é o bruxismo cêntrico e excêntrico. Relembrando, o bruxismo cêntrico aperta e o excêntrico range. Então o paciente pode ter tanto o cêntrico quanto o excêntrico, ou pode ter um dos dois. Você sabe que quando você tem o bruxismo excêntrico, quando você range os dentes, você tem desgastes mais acentuados, mais visíveis na superfície oclusal e incisal dos dentes. Agora, quando você aperta, os desgastes mais excessivos são aonde? Vocês já pararam para perceber? Quando você tem uma força atuando na incisal ou na oclusal de algum dente, essa força é distribuída ao longo do eixo do dente. E essa força é dissipada com uma maior amplitude aonde? Lembra daquela história que a gente fala que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Qual que é o lado mais fraco do dente? É a região de cemento. É a região entre esmalte e cemento. Ou seja, na junção cemento-esmalte. Que é onde? Que é onde você tem aqueles desgastes excessivos. E aqueles desgastes excessivos em forma de abfração, de abrasão. Na maioria das vezes, abfração. Então, esses desgastes excessivos pode ser um bruxismo cêntrico, um bruxismo de apertar os dentes. Uma outra coisa para você diagnosticar o bruxismo do sono é você observar clinicamente. Você tem algumas alterações clínicas intrabucais que você consegue ter uma probabilidade maior do paciente ter bruxismo. A gente sabe que pela deglutição o paciente pode ter algum desses sinais também, mas quando você consegue ver, por exemplo, a língua com a marcação dos dentes, as bordas das línguas todas marcadas, todas denteadas. A língua fica exatamente com esse formato denteado, o formato da oclusão ali, da máxima intercuspidação. Ou a própria bochecha fica com aquela marcação realmente no meio da bochecha, aquela marcação dos dentes ali. Tudo isso é característica que o paciente está apertando esses dentes durante o sono. Outra coisa que às vezes você percebe é uma linha branca, esbranquiçada no meio da bochecha, na superfície interna, que a gente chama de linha alba. Então, são outros sinais clínicos de bruxismo. Os desgastes, aquelas facetas de desgaste que eu falei na superfície oclusal e incisal, você pede o paciente para fazer movimento de lateralidade, você observa a faceta de desgaste, que uma faceta une na outra. Por exemplo, o canino, o canino superior e inferior, aquelas facetas se encaixam. Então é sinal que o paciente está rangendo esses dentes. É o momento de intervir.
Ou o paciente está com aquela dentina já exposta, ou seja, desgastou o esmalte todinho na incisal dos dentes e está com a dentina toda exposta. E você quer fazer um trabalho restaurador e ele começa a fraturar. Então são intercorrências, são sinais que alguma coisa está errada, que o paciente está apertando ou está arranjando esses dentes. Então, autorrelato e avaliação clínica são possíveis diagnósticos de bruxismo. O que normalmente consolida que fecha o diagnóstico, que a gente considera padrão ouro para diagnosticar bruxismo, é a polissonografia. A polissonografia é um exame que o paciente dorme em uma clínica e é avaliado nesse paciente a quantidade de vezes que ele apertou os dentes. Você tem uma monitorização audiovisual, ou seja, você capta sons do apertamento e capta vídeos do apertamento para ter a comprovação que o paciente está apertando ou se está arranjando os dentes, a quantidade de vezes que o paciente está fazendo que está tendo esses episódios. A gente sabe que, por exemplo, o bruxismo do sono, ele acontece em torno de, no máximo, 15 minutos, tá? Durante uma noite. Ao todo, contando todos os episódios de bruxismo, o paciente faz no máximo 15 minutos. Se comparado ao bruxismo, por exemplo, em vigília, o bruxismo em vigília ele é muito mais recorrente do que o bruxismo do sono. Então, o bruxismo em vigília, se você pensar, por exemplo, na DTM, ele é um fator de risco muito maior para desenvolver DTM do que o bruxismo do sono. Então, o bruxismo do sono é importantíssimo você ter uma polissonografia. É o exame padrão ouro para você confirmar realmente o bruxismo do sono. E, por exemplo, se você vai fazer principalmente uma pesquisa em pacientes que fazem bruxismo, que tem esse apertamento ranger, o ideal é que você faça essa polissonografia nesses pacientes. Nessa polissonografia, você também avalia a atividade elétrica dos músculos. Então, por exemplo, o paciente que tem uma atividade elétrica aumentada, ele tem uma maior apertamento. E o paciente que tem DTM, tem bruxismo, essa atividade elétrica é mais aumentada ainda, entendeu? Então a polissonografia é muito interessante. Você fazer a medição da atividade elétrica durante esse exame, que a gente chama de eletromiografia. Então a eletromiografia nada mais é do que você aferir a quantidade de atividade elétrica que os músculos da mastigação estão tendo. Então, tudo isso é avaliado em pacientes que têm bruxismo. Então, falamos aí da parte de diagnóstico, como se chegar ao diagnóstico. No diagnóstico, você tem que ter o autorrelato do paciente, você tem que ter a ferramenta que a gente chama de ferramenta instrumental, que é uma abordagem instrumental, que é a polissonografia, e você tem que ter uma avaliação clínica, visual, interna do paciente, tanto da parte dentária quanto da parte de mucosa. Com tudo isso, você fecha o diagnóstico de bruxismo do sono desse paciente. E a polissonografia, sempre que conseguir convencer o paciente de fazer esse exame, é extremamente importante para avaliar esse bruxismo do sono. Agora, quando você pensa em prevalência do bruxismo do sono, até 16% da população tem bruxismo do sono. E ele, como eu falei, ele é considerado um distúrbio quando ele tem sintomatologia envolvida. E ele é considerado uma alteração de comportamento quando ele não tem sintomatologia, quando o paciente é saudável, o paciente não tem queixa de nada, não tem nenhuma alteração estrutural nos dentes, não tem nenhuma dor na articulação que ele relata, não tem dor de face, não tem nada. E uma outra coisa que às vezes agrega nesse autorrelato do paciente, eu acabei esquecendo de falar, é o paciente que relata para você que ele não percebe nenhum apertar nem ranger de dente, mas ele percebe que todo dia pela manhã ele acorda com muita dor na região da face, muita dor em alguns dentes, como se o dente estivesse dolorido. E isso é um sinal que alguma coisa realmente durante o sono aconteceu, que ele está apertando esses dentes e ele começa com essa sintomatologia pela manhã e às vezes essa sintomatologia piora durante o dia. Então isso é um outro indício que o paciente está apertando os dentes. Então é muito importante você ter tudo isso em mente para você ter uma boa tomada de decisão. E uma outra coisa, pessoal, quando a gente fala no bruxismo, é aquilo que eu já falei com vocês em outros momentos, quem não tem acompanhado e está acompanhando agora,
O paciente, na maioria das vezes que tem o bruxismo, ele não sabe que tem. Então, por isso que o profissional tem que saber identificar o apertamento, o bruxismo, da onde que ele está vindo, quais os sinais clínicos mais óbvios de um apertamento, o que você vai indicar para controlar esse apertamento, o que você vai pedir de exame, como que você vai avaliar esse paciente. Então, tudo isso é importante para você ter o paciente, para você ter a confiança do paciente. Então, às vezes a gente fala, mas tem pouca procura por DTM, mas o paciente tem a DTM, ele não sabe que tem na maioria das vezes. Às vezes ele tem uma dor de cabeça lá e procura um neurologista, e às vezes o problema dele é DTM que está causando aquela dor de cabeça. Já falei com vocês que a gente tem a cefaleia primária. E o bruxismo é um fator de risco muito acentuado, muito grande para desenvolvimento de DTM. O paciente que tem bruxismo, ele tem de 3 a 4 vezes maior probabilidade de desenvolver DTM. Por isso que eu estou falando sobre bruxismo para vocês, que é um conteúdo assim riquíssimo, extremamente importante você entender sobre o bruxismo. Isso aí dá várias aulas sobre bruxismo. Eu tentei resumir de forma assim bem objetiva e clara para vocês conseguirem entender pelo menos os pontos mais importantes de entender o bruxismo do sono. Tudo isso, pessoal, todo esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, todas essas informações, é tudo artigo científico atual, tudo embasado na literatura. Então, por exemplo, se vocês quiserem pesquisar, é super interessante. Em 2013, você tem lá um consórcio, um consenso sobre o bruxismo. Então, um consenso mundial sobre o bruxismo. Em 2013, quem liderou esse estudo foi o Frank Lobeso, da Universidade de Amsterdã, na Holanda. Em 2018, eles fizeram uma revisão desse consenso. Então, é um consórcio de vários profissionais que se uniram, vários cientistas que se uniram para estudar sobre o bruxismo e criaram esse consenso sobre o bruxismo. Então, tá tudo lá, tá a prevalência, como diagnosticar, tudo isso que eu falei para vocês das classificações, quando ele é primário, quando ele é secundário, o que é o bruxismo cêntrico, excêntrico, quais os dois tipos principais de bruxismo, que é o bruxismo durante o dia, que é o bruxismo diurno ou o bruxismo da vigília, e o outro bruxismo que é considerado um distúrbio do sono, que é o bruxismo do sono. Então tudo isso está lá nesse consórcio, que é bem interessante, tá como consenso internacional, e ele foi revisado em 2018. Tá tudo no PubMed. PubMed é a melhor plataforma para você procurar esses artigos científicos mais relevantes na literatura. E sempre pesquisar por profissionais que realmente publicam coisa boa. Então, por exemplo, você tem essa linha toda a parte de distúrbio do sono, o Frank Lobeso da Universidade de Amsterdã, você tem o Daniele Manfredini da Universidade de Siena, você tem lá o Svensson lá da Suécia e de Aarhus, da Dinamarca. Então você tem um grupo de profissionais que sempre publicam essa parte de distúrbio do sono, principalmente sobre o bruxismo. Então tem muita coisa legal. Então quando a gente apresenta um trabalho assim, a gente estuda muito para poder mostrar para vocês o que tem realmente embasado na literatura científica de mais atual realmente. É uma odontologia realmente baseada em evidências. Então, voltando a falar um pouquinho sobre o bruxismo, quando você tem microdespertares, que são chamados, né? O paciente, às vezes, ele relata para você que ele desperta durante a noite. Aquilo que eu falei, doutor, parece que eu acordei apertando os dentes. Normalmente o paciente tem um ataque cardíaco, isso é relatado que acontece exatamente assim, ele tem um ataque cardíaco, ou seja, acelera muito o batimento cardíaco do paciente, e às vezes o paciente acorda meio assustado, entendeu? Com o dente travado. E isso é considerado um microdespertar, são coisas de segundos. Então, é uma das situações que o paciente relata que acontece. Então, você tem uma aceleração no ritmo cardíaco. Pode ter outros problemas associados? Pode também. Então, é importante a gente investigar o paciente como um todo. Como eu falei com vocês, pacientes que têm refluxo, olha que legal. Você imagina, você vê que o paciente tem desgaste dentário, você vai colocar uma placa para controlar o bruxismo desse paciente. E você nem sabe que tipo de placa usar. E o paciente tem um refluxo. E esse bruxismo está protegendo ele do refluxo. E você coloca
uma placa, ou seja, a placa vai piorar o refluxo do paciente, vai acidificar mais ainda o meio intrabucal. Então, o bruxismo, nesse caso, ele está protegendo o paciente. Então, você tem que controlar o quê? Controlar o refluxo do paciente por meio de uma indicação ao gastro. Tá? Então, o paciente chegou com muita erosão química na boca, você suspeita de um refluxo. O que seria essa erosão? Não sei se vocês já perceberam aqueles pacientes que têm aqueles desgastes, por exemplo, tem um molar, por exemplo, fica só um pontinho do amálgama no meio e tudo desgastado em volta, ou só um pouquinho da resina e aquele desgaste ao redor já mostrando a dentina do paciente. Então isso é uma erosão química. Então a erosão química tem que controlar o pH bucal do paciente. Provavelmente o paciente está tendo um refluxo. E naquela outra situação que eu falei com vocês, o paciente, você vai colocar uma placa no paciente porque o paciente está com desgaste. E o paciente, na verdade, ele tem uma apneia obstrutiva. E o paciente, quando tem apneia obstrutiva, falta oxigenação para ele. E o organismo, o sistema nervoso central fala, ó, está acontecendo alguma coisa errada. Movimenta essa mandíbula para um lado, para o outro, toca nos dentes, para ele voltar a respirar, voltar a ter oxigênio. É o que acontece. Aí você vai, movimenta a mandíbula, aperta o dente, range o dente, faz movimentos excêntricos para voltar a ter a respiração normal. E você vai e coloca uma placa para controlar esse apertamento. E essa apneia obstrutiva do sono piora o quadro do paciente. O paciente pode ter um comprometimento cardíaco muito grande por ter usado uma placa. Olha que loucura. Então é uma coisa que você tem que ficar atento com isso, tem que saber, não é simplesmente botar uma placa para controlar bruxismo. Tá? Então é importante ter esse cuidado. O paciente que tem apneia obstrutiva do sono tem outras alternativas para controlar. Você tem que controlar o que? O primário. O que é o primário? É a apneia obstrutiva. Então, ou você usa um CPAP, ou você usa um aparelho de avanço mandibular. Tudo isso a gente vai falar nesse curso. Tudo isso, gente. É um curso, assim, extremamente completo. Você vai ser um especialista em DTM, 100% online. É possível isso acontecer. Agora, vamos lá. Voltando ao nosso bruxismo, aquilo que está afligindo ali o paciente. O que controla o bruxismo? Tem um artigo de 2020, que é o mais recente, que ele fez uma revisão sistemática da literatura para ver o que tem de mais assim atual para controlar o bruxismo. Assim, os estudos são cheios de viés, e não existe um consenso que a placa realmente controla 100% o bruxismo, tá? Então a gente sabe que por prática, por experiência dos profissionais que publicam, eles ainda sugerem que a placa rígida, que é a chamada placa de Michigan, que é a placa rígida, lisa, com no mínimo 1,5 milímetro de espessura nos dentes posteriores, com a guia canina, tanto direita quanto esquerda, ainda é um método que controla o bruxismo. Mas não é 100% eficaz. Ele protege mais os dentes de desgastar do que controlar o bruxismo, na verdade. Porque o paciente acostuma com a placa, acostuma com o plástico duro e ele começa a apertar o plástico duro. Então o bruxismo, na verdade, ele faz o quê? Quando você coloca um dispositivo dentro da boca do paciente, o sistema nervoso central, na mesma hora, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, vou parar de apertar. E ele fica por um período sem apertar. Muito curto. Normalmente eles falam em 3 meses, 4 meses. Depois, o paciente se acostuma com aquilo ali e volta a apertar. Então, é uma coisa assim, temporária. Então, na maioria das vezes, a placa, ela protege os dentes. Protege, ponto. Protege o ligamento periodontal, o dente, contra desgaste, ponto. Tá? Não trata DTM, por exemplo. Né? Apesar de que a gente nem está falando em DTM. Hoje a gente está falando em bruxismo do sono, para vocês poderem entender o que é o bruxismo do sono, como que ele acontece, como que ele ocorre e os possíveis erros. Então, o que vocês precisam tirar do dia de hoje? Que casos de pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, a placa de bruxismo vai piorar a apneia obstrutiva do sono do paciente. Casos que o paciente tem refluxo, você vai aumentar a probabilidade de piorar o desgaste dentário por meio das erosões, se você controlar o bruxismo do sono do paciente. Então, o que você precisa fazer? Estudar sobre anatomia, fisiologia, o que acontece durante o sono do paciente. E eu vou mostrar isso para vocês assim, mastigado. Vou dar esse conteúdo todo mastigado nesse curso.
É muito legal, muito conteúdo, e eu tenho essa metodologia, eu tenho esse passo a passo para mostrar para vocês. Eu nunca gostei nas minhas aulas de ficar enrolando, as minhas aulas são, vocês podem observar, meus conteúdos são objetivos, a gente vai direto no ponto. O que é o bruxismo? A gente está falando do que é o bruxismo, qual a diferença entre o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília, o que trata o bruxismo ou o que controla o bruxismo, e os possíveis erros quando você vai controlar um bruxismo que não é a causa primária da dor, como pacientes que têm refluxo e têm apneia obstrutiva do sono, tá? Então é isso, pessoal. Finalizamos aí mais uma produção de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Então é um conteúdo riquíssimo, baseado nas evidências científicas atuais. Tudo que eu mostro aqui, eu vasculho o PubMed para ver se tem alguma atualização em 2021 sobre tudo que eu estou falando. E os artigos assim melhores da literatura eu estou sempre buscando, da Orofacial Pain, da revista de reabilitação. Então tudo baseado realmente em evidências científicas e de forma assim bem clara, bem concisa, a gente vai conseguir aos pouquinhos estar passando isso para vocês. Nos vemos então no próximo episódio. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.